Olá, espectadores do canal Militarismo na História e na Memória. Hoje iremos falar sobre a invasão alemã da Polônia, o estopim que deu início à Segunda Guerra Mundial. Se você gosta de temas militares, considere inscrever-se e deixar a sua curtida, pois isso incentivará esse canal a continuar produzindo conteúdo informativo e relevante. O contexto histórico que precedeu a invasão alemã da Polônia em 1939 foi caracterizado pela ascensão do nazismo na Alemanha, liderada por Adolf Hitler. Após a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, a Alemanha estava economicamente frágil e politicamente instável. O partido nazista ganhou força prometendo restaurar a grandeza da Alemanha e desafiando as imposições do Tratado de Versalhes. A política expansionista agressiva do regime nazista, combinada com a política de apaziguamento das potências europeias, resultou na anexação da Áustria, ou Anschluss, em 1938, e na crise dos Sudetos, na Tchecoslováquia. O Pacto Molotov-Ribbentrop entre a Alemanha e a União Soviética, em agosto de 1939, facilitou os planos de Hitler. As garantias de segurança para a Polônia, por parte do Reino Unido e da França, em março de 1939, não foram suficientes para impedir a invasão alemã, em setembro do mesmo ano, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A ofensiva alemã de 1º de setembro de 1939 na Polônia não repetiu as táticas da Primeira Guerra, em que as unidades de infantaria avançavam até ficarem encurraladas numa linha de trincheiras, para então organizarem uma série de ataques contra um inimigo firmemente instalado. O método adotado por Hitler foi a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Primeiro, e sem qualquer aviso, uma série de ataques aéreos destruiu, ainda no solo, boa parte da força aérea do país agredido. Depois, os bombardeiros visaram as comunicações rodoviárias e ferroviárias, os quartéis, os depósitos de munições e os centros urbanos, lançando confusão e pânico. Num terceiro momento, os bombardeiros de mergulho localizaram tropas em marcha e as bombardearam, enquanto os aviões de combate metralhavam os refugiados civis que procuravam fugir dos invasores, lançando caos nas estradas e impedindo o avanço da defesa polonesa. A Blitzkrieg veio inicialmente do céu, depois chegou por terra. Primeiro, em ondas sucessivas de infantaria motorizada, de tanques ligeiros e de autometralhadoras que avançavam tão longe quanto possível. Em seguida, tanques pesados penetraram as zonas rurais mais remotas, flanqueando as cidades e os pontos fortificados. Por fim, depois de tantos estragos e de tanto território percorrido, a infantaria, os soldados que seguiam a pé, fortemente apoiada pela artilharia, avançou para ocupar as áreas já invadidas. Imediatamente após a invasão, vários países expressaram sua indignação e condenaram as ações alemãs. O Reino Unido e a França, aliados da Polônia, emitiram o ultimato à Alemanha, exigindo a retirada imediata de suas tropas polonesas. No entanto, quando a Alemanha não cumpriu o ultimato, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. Além disso, a invasão da Polônia levou à ativação de tratados de aliança e cooperação, como o Pacto de Varsóvia, entre a Polônia e a França, e o Pacto Anglo-Polonês, entre o Reino Unido e a Polônia. Isso solidificou ainda mais o apoio internacional à Polônia e intensificou a oposição contra a Alemanha nazista. A invasão da Polônia também desencadeou uma série de eventos que mudaram o curso da guerra, incluindo a entrada da União Soviética no conflito em apoio à Alemanha, por meio do Pacto Molotov-Ribbentrop, e a subsequente divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética. As forças alemãs cometeram uma série de crimes de guerra, que incluíram massacres, execuções em massa, bombardeios indiscriminados de áreas civis e a perseguição sistemática de grupos étnicos e minorias. Um dos eventos mais notórios foi o massacre de Katyn, onde mais de 20 mil oficiais poloneses, policiais e intelectuais
foram executados pelas forças soviéticas, embora inicialmente a culpa tenha sido atribuída à Alemanha nazista. No entanto, a Alemanha também foi responsável por numerosos crimes, como o massacre de civis poloneses em Wielun e a destruição da cidade de Varsóvia. Além disso, houve o estabelecimento de guetos, onde judeus foram confinados antes de serem deportados para campos de concentração, onde foram sujeitados a trabalhos forçados, maus tratos e execuções em massa. Esses eventos foram os precursores do Holocausto, um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, no qual milhões de pessoas foram exterminadas pelos nazistas. A invasão alemã da Polônia teve várias consequências e deixou um legado significativo que moldou o curso da Segunda Guerra Mundial e teve impactos duradouros na história da Europa e do mundo. Algumas das principais conclusões e legados incluem: o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão marcou o início oficial da Segunda Guerra Mundial na Europa, levando a uma guerra generalizada que se estendeu por vários continentes e causou devastação em escala global. Desencadeamento da ocupação nazista. A invasão resultou na ocupação alemã da Polônia, que durou até o final da guerra. Esse evento foi seguido por ocupações nazistas em outros países europeus, marcando o início de uma era de dominação e opressão nazista na região. Início do Holocausto. A invasão da Polônia foi o prelúdio para o Holocausto, o genocídio sistemático dos judeus e de outros grupos étnicos, políticos e religiosos pelos nazistas. Os guetos estabelecidos na Polônia foram os primeiros passos rumo à implementação de políticas de extermínio em massa nos campos de concentração. Mobilização internacional. A agressão alemã contra a Polônia desencadeou uma resposta internacional, com a Grã-Bretanha e a França declarando guerra à Alemanha, em apoio à Polônia. Isso levou à formação de alianças e coalizões que moldaram o curso da guerra. Consequências políticas e territoriais. Após a guerra, a Polônia emergiu como um país reconstruído, mas sob influência soviética, como resultado dos acordos territoriais feitos entre os aliados durante e após a guerra. Isso alterou significativamente a configuração política e territorial da Europa Ocidental. Julgamento de Nuremberg. Os crimes de guerra cometidos durante a invasão e ocupação da Polônia pelos nazistas foram documentados nos julgamentos de Nuremberg e em outros tribunais internacionais, resultando em condenação de líderes nazistas por crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de guerra. Memória e legado. A invasão da Polônia e os horrores subsequentes deixaram um legado de memória e reflexão sobre os perigos do nacionalismo extremista, do racismo e do totalitarismo. A história da invasão da Polônia continua a ser estudada e lembrada como um lembrete dos custos humanos e sociais da guerra e da intolerância.